Amados irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5, hoje, dos versículos 1 até 11. Nós estamos voltando a estudar o livro de Atos, versículo por versículo. E o último versículo que nós vimos do livro de Atos foi o último do capítulo 4. Hoje nós começamos aí o capítulo 5, dos versículos 1 a 11, o texto diz o seguinte: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E nós gostaríamos de pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito a ilumine em nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos aqui no capítulo 5 do livro de Atos. Você percebeu que é uma narrativa? Não é uma narrativa do tipo: eis que eu vou encher a tua casa de bênçãos. Não é uma narrativa do tipo: os anjos do céu mostraram a glória. Não, aqui é uma narrativa forte, firme, mas é necessário que você entenda o contexto para poder entender o que aconteceu nesse momento. E o contexto aí, irmãos, é um contexto de ataque. Por quê? Quero lembrar aos irmãos que a igreja estava em franca expansão. A igreja recebeu poder do Espírito Santo. E ao receber poder do Espírito Santo, irmãos, ela também recebeu a fúria de Satanás, que tenta acabar com ela, que tenta destruir a igreja primitiva e os seus líderes. A igreja ganhou o favor de Deus, mas também ganhou a oposição do mundo maligno que estava ao seu redor. E aqui a gente vê, irmãos, no capítulo 5, um complemento de uma tentativa de paralisar a igreja e os apóstolos
que no poder do Espírito Santo do Senhor proclamava o Evangelho. Era uma igreja que crescia e que se desenvolvia. Esse ataque, você viu aspectos dele no capítulo 4, no momento da perseguição. O ataque no capítulo 4 foi externo, foi de fora para dentro. Os líderes religiosos queriam acabar com a pregação do Evangelho, que tinha como ponto fundamental a ressurreição de Jesus. E como o templo era dominado pelos saduceus, e os saduceus não acreditavam que houvesse ressurreição dos mortos, eles foram pressionados a que deixassem de pregar o Evangelho. Pedro e João são levados a julgamento, mas eles, cheios do Espírito Santo, apresentaram uma forte defesa da fé. E ao invés de réus, se tornaram acusadores e pregaram o Evangelho. Não se intimidaram e receberam de Deus poder para isso. Foi um ataque externo. Só que agora, no capítulo 5, a gente percebe que esse ataque continua. A segunda investida de Satanás contra a igreja e o seu povo é uma investida interior. Ao invés de ser de fora para dentro, ele é agora de dentro para fora. Uma espécie de infiltração, uma insinuação, uma falsa motivação que estava no coração de Ananias, de Safira. A gente vai ver, mesmo diante de uma igreja vibrante, poderosa, comunidade que estava ao redor dos apóstolos, recebendo da doutrina, cheios do Espírito Santo, nós vamos ver que alguns ainda insistiam em manter uma vida de falsidade, de hipocrisia, tentando minar o poder da igreja de dentro para fora. Para que você entenda o porquê de Ananias e Safira, você precisa entender o final do capítulo 4. Quero lembrar os irmãos que leem a Bíblia que é preciso ler o texto no seu contexto. E o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. Então, volte um pouquinho aí para o capítulo 4. No final do capítulo 4, veja qual era a dinâmica, veja como estava a igreja. O texto diz assim: com um grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Essa era a prática da igreja, uma igreja poderosa, uma comunidade amorosa, fé operante, unida na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Não havia entre eles necessitados. E diante desse contexto de amor altruísta, nós temos um grande exemplo, citado no final do capítulo 4, que é o maravilhoso exemplo de Barnabé. Veja a postura de Barnabé. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Você só vai entender o capítulo 5 se entender o final do 4. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma igreja poderosa, atuante, e como exemplo individual, nós temos um dos grandes líderes dessa igreja dando o seu testemunho pessoal da ação e do poder do Espírito de Deus em sua vida. Ele vende uma herdade sua e ele deposita aos pés dos apóstolos. E esse gesto de desprendimento de Barnabé vai despertar a admiração da igreja. É óbvio que isso vai acontecer. E no meio desse entusiasmo surge Ananias e Safira, que também eram membros dessa igreja em Jerusalém, cobiçaram de Barnabé essa mesma honra, essa mesma atitude.
Irmão, Satanás estava furioso com os apóstolos, furioso com a igreja. As pressões de fora não conseguiram derrubar a igreja. O que é que Satanás faz? Ele muda a estratégia. Se não consegue por fora, agora vamos por dentro. A ferramenta agora é interior. Hipocrisia, falta de integridade, mentira, fingimento, falsídia, dissimulação. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, foi muito feliz quando ele disse que, como Satanás não conseguiu destruir o trigo, ele insere o joio. O adversário combatia a igreja de fora para dentro e agora consegue infiltrar no coração de um de seus membros. Irmãos, Satanás é o pai da mentira, da dissimulação, da falsidade. Ananias e a sua esposa são usados no sentido de tentar minar, de tentar destruir a comunhão da igreja primitiva através de uma atitude mesquinha, egoísta, egocêntrica. Vamos analisar os pormenores dessa atitude deles? Veja aí na sua Bíblia os versículos 1 e 2. Olha só que coisa tremenda. Versículo 1. Entretanto, ou seja, meu irmão, todas as vezes que você estiver lendo um texto da Bíblia, que você tiver uma expressão conectiva. O que é uma expressão conectiva? Portanto, entretanto, todavia, assim, veja o que está antes, porque o texto de antes está ligado ao texto atual. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, a Bíblia, na sua construção, ela não segue a construção dos livros como hoje nós lemos. A construção dos livros que lemos hoje, a construção dela é laudar, ou seja, é por lauda. Cada capítulo tem um assunto com começo, meio e fim. Os capítulos da Bíblia não se comportam dessa forma. Para entender o capítulo 5, eu tenho que partir do capítulo 4 e, às vezes, verificar o que ocorre no capítulo 5. Por aí vai. Não é simples, eu não tenho um assunto só no capítulo 5, como um livro que você pega um sumário, um capítulo trata sobre isso, um capítulo trata sobre isso, outro capítulo trata sobre isso. Esse tipo de filosofia, por exemplo, não daria certo para analisar as cartas de Paulo. Paulo escreve como um ventilador andando e rodando ao mesmo tempo, como ele fala de um assunto várias vezes na sua carta, em vários aspectos diferentes. A leitura bíblica, ela é um pouco diferente da leitura de um livro normal e comum, como hoje temos. Aí veja no versículo 2, no versículo 1 começa, entretanto, ou seja, é uma contrapartida do texto anterior. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Aqui a gente vai ver, irmãos, a ação de um pecado oculto por parte desses dois. O nome Ananias significa o Senhor é gracioso. O nome Safira significa formosa. Mas a gente vai ver, e aqui até uma brincadeira com o nome de Ananias, que Ananias, cujo nome é o Senhor é gracioso, vai conhecer agora, face a face, o Senhor que é justiça. E Safira, cujo nome é formosa, é possível que ela fosse bonita por fora, porque por dentro é podre. Eu gostaria que você prestasse atenção que eles venderam uma propriedade. No versículo 2 diz, mas reteve. E eu coloquei essa palavra reteve em negrito. Por que eu fiz isso, irmãos? As melhores traduções bíblicas para esse texto na língua original, no meu entender, é aquela que utiliza reteve. Por quê? Porque a ideia desse verbo na língua original
é a ideia de sequestro, de roubo, de usurpação, de furto. Eles retiveram fraudulosamente parte do preço de venda das propriedades que venderam, embora afirmasse que tivesse dado como oferta uma quantidade total. O que aconteceu? Eles venderam a propriedade por, um exemplo, 500 mil reais, um exemplo. Aí espalhou no meio da igreja que tinha vendido por 300 e eles tinham ficado com 200. E a mentira é que eles omitiram essa verdade para o corpo da igreja. Desnecessariamente, aparentemente você vai ver que a ideia é essa. O verbo aí na língua original traz a ideia de como se eles tivessem roubado uma coisa que não era deles. Eles não precisavam fazer o que fizeram. Aí aqui, irmãos, falando assim de uma forma bem simples, falando assim de uma forma bem rasteira, as aparências enganam. Não brinque você, ele está num ambiente igreja, está todo mundo aí aparentemente, opa, santificado, não, esse povo só vai falar a verdade. Igreja é um lugar onde só tem gente correta. Eu sempre tenho falado isso aqui e vou repetir novamente. Não existe a igreja, digamos assim, sem erros, sem problemas, perfeita. A igreja primitiva, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, que aprendia aos pés dos apóstolos, no meio dela, pessoas hipócritas, falavam a mesma linguagem, aparentemente pessoas boas, no entanto, eles buscavam louvor e admiração por parte dos membros da comunidade. Não amaram realmente a Deus. Eles amavam o dinheiro e a bajulação, que iriam ser bajulados. O fato é esse. E aqui há um paralelo necessário entre a atitude de Ananias e Safira e a atitude de Barnabé. Irmãos, Barnabé foi inspirado pelo amor a fazer o que fez. Ananias e Safira foram inspirados pelo pecado, foram inspirados pelo ego. E os dois tipos de ego, a egocentria, que é a ideia de querer ser o centro das atenções, e o egoísmo, que é a ideia de querer tudo para si. Barnabé, ele ofertou para a glória de Deus. Ananias e Safira buscavam a sua própria glória. Aquela ideia de levar a oferta bonita, a herdade vendida, o dinheiro lá. Ai, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ananias, muito bem, Safira. A bajulação. Barnabé foi inspirado pelo Espírito Santo. Ananias e Safira foram inspirados por Satanás. Pareciam ser uma coisa, eram outra. Isso tem nome. E esse tema vai ser o tema principal de hoje. Chama-se hipocrisia. A hipocrisia deles era desconhecida pela igreja. E aqui um aviso. A hipocrisia deles era desconhecida pela igreja, mas não era desconhecida por Deus. O nosso Deus é aquele Deus que sonda os corações. Ele sabe qual é a motivação com a qual você está aqui neste culto essa noite. Ele sabe quem é você de verdade. Não temos como enganar ao Espírito Santo do Senhor. Nós podemos enganar o nosso cônjuge durante muito tempo. Nós podemos enganar nossos amigos durante muito tempo.
Nós podemos enganar a igreja durante muito tempo, mas saiba, a Deus ninguém pode enganar, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Segue o texto, os versículos 3 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Perceba que o verbo continua, retendo, o que dá uma expressão de ser uma coisa única. Versículo 4. Não é verdade que conservando a propriedade, ela seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Pedro aqui, instrumento usado pelo Espírito Santo do Senhor, ele faz 6 perguntas penetrantes. A primeira pergunta, Pedro vai ao X da questão. Quem é que está no centro do seu coração, Ananias? A pergunta que ele faz é: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ele vai logo no X da questão, aquilo que está no coração. Irmãos, eu estou sentindo que o clima está frio. Vocês gostariam que reduzisse um pouquinho? Eu posso pedir ao Zanã. Amém? Está bom? Ou pode? Está bom? Eu estou sentindo que aqui, pelas minhas mãos, está meio frio. Se vocês puderem, eu posso pedir aos irmãos para desligar. Desligar um ou outro, para ele ficar um pouquinho mais aconchegante. Aí, irmãos, Pedro faz uma pergunta inspirada pelo Espírito Santo, vai logo no X da questão. Ananias, o que é que está dentro do teu coração? Porque você permitiu que o seu coração fosse cheio. Sabe por quê, irmãos? É do coração que parte todas as nossas decisões, as nossas atitudes. Não é à toa, irmãos, que Provérbio 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Não é à toa, irmãos, que Jesus vai dizer que é do coração do homem que parte os maus pensamentos, a prostituição, as coisas terríveis estão no coração do homem por causa do pecado. Está lá. Isso pode ser alimentado por sugestões do maligno, e foi isso que aconteceu com eles. A segunda pergunta está misturada. Perdoe. A segunda pergunta está misturada com a primeira. O que é que está no teu coração? Por que foi que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Irmãos, como coisa que nós, seres humanos, pudéssemos mentir para Deus. A falsa ilusão de que a gente pode enganar a Deus quando estamos sozinhos e não existe ninguém ao nosso redor. O livro de Mateus, no capítulo 6, lá diz que se você entrar no seu quarto, se ajoelhar e buscar o Senhor, Ele vai estar vendo você, aquilo que você faz. O salmista vai dizer: se eu colocar a minha casa no fundo do mar, Ele vai deixar. Se eu botar no céu, Ele vai estar lá também. Não tem como fugir dessa presença. A terceira pergunta está ali. Perceba o verbo. Retendo parte do valor do campo. Irmãos, quando ele diz assim: Senhor, vou vender essa herdade para te dar. Aí vende a herdade por um preço grande. Mas diz a Deus: ó Senhor, não é 500 não, é 300, vou ficar com 200. Mas chega na igreja e diz: eu vendi, foi por 300. Ele está mentindo. Era como se esse dinheiro fosse usurpado. Uma oferta que é fruto de mentiras. Os versículos 4 e 5, sobretudo o versículo 4, que tem 2 perguntas, mostram que eles não tinham necessidade de vender isso,
Para ser crente, não é obrigado que as verdades fossem vendidas. Mas se porventura tivesse de ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que fosse feita com as motivações corretas. Eles não tinham necessidade de fazer o que fizeram. Versículo 4 diz: não é verdade que conservando a propriedade seria sua, ou seja, é melhor que você não tivesse vendido. E ele ainda reforça mais esse conceito, dizendo: olha, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder, mesmo que ele tivesse vendido pelo valor cheio, o dinheiro era dele, ele não precisava ter feito o que fez. Não tinha necessidade. Agora veja uma coisa tremenda, irmãos. Na segunda parte do versículo 4, a outra pergunta, que na realidade não é uma pergunta, mas é uma afirmação. O texto diz assim: por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Uma pergunta. Aí logo em seguida a afirmação, que é a sentença. Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. A decisão que eles tomaram na sugestão de Satanás. Agora veja, irmãos, não existe nenhuma manifestação demoníaca daquilo que a gente pensa que é uma manifestação demoníaca, como muitas vezes a gente vê acontecer na televisão. Ananias não chegou lá com a voz modificada: eu estou trazendo. Quem é você? Não chegou não. Perceba que a influência de Satanás fez com que esse pecado fosse um pecado planejado, mancomunado. Não havia demonstração de demonismo. O demônio ele não mudou a voz, não. A decisão foi dele, ele está pleno na sua decisão. Ele decidiu fazer assim. Olha aí, olha. Porque você decidiu, a decisão foi de Ananias. A decisão foi dele. Eles não estão lá em transe, não estão nesse sentido, mas totalmente inspirado pelo maligno. Eu quero dizer, irmãos, que a mesma coisa aconteceu com Judas. Quando Judas está traindo Jesus, ele não está com a sua voz modificada, ele não está com nenhum trejeito de quem está endemoniado, não. Pecado planejado, pecado pensado, pecado analisado. É isso que, em tese, é tido como tentar ao Senhor. E aqui, o final da sentença: você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. E aqui, para quem gosta de doutrina, um texto que diz que o Espírito Santo é Deus. Por quê? No versículo 3 diz: para que você mentisse ao Espírito Santo. Aí no versículo 4, a última parte diz: você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ou seja, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Ok? Entenderam? Segue o texto. Olha que maravilha. Mentiram para o Espírito Santo, irmãos, mentiram para Deus. Ananias e Safira deveriam saber que o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Nosso Deus é luz. Nada está encoberto diante dos seus olhos. A falsidade, irmãos, tem origem no diabo. E o pecado deles não foi apenas mentir ao Espírito Santo, mas nesse sentido também tentar falsificar o Espírito Santo, buscando representar uma fraudulenta ação deles, como se fosse uma coisa divina, como se fosse uma coisa boa. Tentar fazer o Espírito Santo participar do seu pecado, revestindo o pecado de santidade dentro da igreja. Isso é muito sério. E aqui cabe um grande alerta para nós, irmãos. O nosso verdadeiro inimigo não é o sofrimento.
O nosso verdadeiro inimigo não são as adversidades da vida. O nosso verdadeiro inimigo não são muitas vezes as tentações que nós encontramos. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. 1 Pedro capítulo 5, os versículos 8 e 9, Pedro vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É o que precisa ser feito. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Irmãos, a gente pode até brincar de crente, mas Satanás não brinca de Satanás não. Ele não brinca não, ele é a vera toda vez. Ele não brinca não. Ele está esperando um deslize, uma coisa para ele vir com todas as ferramentas, com todo o peso que ele tem, com o objetivo de nos destruir. Aí esse pecado que estava oculto, ele foi descoberto. A hipocrisia foi condenada. O texto diz assim: ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Eu estava observando o texto na língua original, irmãos. O Dr. Hendrickson, que é um dos grandes comentaristas do Novo Testamento na atualidade, ele frisou um aspecto na língua original que eu achei fantástico. O verbo dá a entender que, enquanto ele estava ouvindo Pedro dizer o que estava dizendo, ele estava desfalecendo e morrendo. Sobreveio um grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. O que estava encoberto foi revelado e o pecado foi condenado. O objetivo aqui, irmãos, desse relato não é um objetivo médico, o objetivo é teológico, a ênfase é teológica. A gente não está aqui para analisar o fator físico, se ele teve um ataque cardíaco, o que foi que aconteceu. Não, o relato bíblico não se propõe a isso. O objetivo é só mostrar que é Deus quem está executando o veredito. É Pedro quem está falando, mas é o Espírito Santo quem está conduzindo e executando. E qual foi o processo? O processo que a gente está vendo. O pecado que estava escondido foi revelado, e o pecado que foi revelado agora está sendo julgado. E qual foi o objetivo disso? Preservar a igreja. Deus extirpou a hipocrisia e tratou de forma radical com Ananias, nesse momento, para preservar a sua igreja. Você que está ouvindo com o seu olhar ocidental e sem ter lido a Bíblia toda, vai olhar para mim e vai dizer assim: mas pastor, que Deus radical, esse Deus é muito radical, esse Deus é um Deus de amor. Irmãos, para os ouvidos relativistas, para uma sociedade que não admite ser corrigida, esse texto, ele soa incômodo. Hoje em dia, irmãos, se você vai repreender alguém na igreja, algum membro, tem membro que diz assim: pastor, está gostando não? Vou para tal igreja. Não está nem aí para a repreensão, para a disciplina. E aqui, irmãos, eu quero lembrar que cada vez que acontece algo novo na história da teologia, Deus marca essa nova situação, esse novo período da história da salvação. Se houver algum erro, se houver algum deslize, ele vai e marca fortemente. Primeiro exemplo disso, Levítico capítulo 10. Logo depois que o tabernáculo foi erguido,
dois camaradas chamados Nadab e Abiú inventaram de fazer algo que não era da vontade de Deus, levando fogo estranho para o tabernáculo. O que foi que aconteceu com eles? Exterminados. No livro de Josué, no capítulo 7, um camarada chamado Acã, por desobedecer às ordens, depois que Israel havia entrado na terra prometida, ele também foi executado rapidamente, porque ali era uma outra fase na história da salvação, e o Senhor disse, não, aqui tem que purificar, tem que ser feito do jeito que eu falei que é, e agiu incisivamente. E isso recai, irmãos, para nós, como uma advertência. Eu gostaria que você visse aquilo que está escrito, sobretudo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, os versículos 11 e 12. Se você tiver com sua Bíblia aí, marque, esse texto é muito interessante. O texto diz assim, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa está em pé, veja que não caia. É nossa função, irmãos, verificar esses exemplos e tomar a atitude certa diante da vontade de um Deus que é amor, mas também é justiça, diante de um Deus que é misericórdia, mas também é fogo consumidor. E aqui, irmãos, quando a gente pensa que não pode piorar, piora. Versículo 7 até 10. Entra a comparsa. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Olha só, irmãos. Ela não sabia o que tinha acontecido. É possível que se ela soubesse o que tinha acontecido, aí ela talvez pensasse um pouquinho melhor naquilo que haveria de dizer. Mas o fato é que ela, sem o conhecimento da morte do seu esposo, ela insiste em manter o pecado. Ela insiste nessa história terrível. E acontece com ela aquilo que aconteceu com seu esposo. Versículo 9. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Aí vem uma expressão idiomática. Eis aí à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também, que é o versículo 10 e 11. Eu só gostaria de falar sobre essa questão dos pés. Isso aí é uma expressão idiomática dessa época. Uma parte do corpo representando a pessoa toda. Na realidade, ele está dizendo, olha, os que levaram o seu marido, eles estão ali. Isso é uma expressão idiomática. Isso é uma expressão desse momento. A expressão que uma parte do corpo representa o corpo todo. E aqui a sentença dos dois. Entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. E a gente viu que o Espírito Santo é Deus. E o que é que a palavra de Deus fala sobre tentar a Deus? Deuteronômio, aliás, Números, no capítulo 14, os versículos 21 a 23, o texto diz assim, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto,
e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Você que conhece a Bíblia sabe que esse texto aí está falando do momento da murmuração do povo, e nenhum daqueles que saiu da terra conseguiu entrar, conseguiu conquistar com Josué e com Caleb a terra prometida, porque eles tentaram ao Senhor Deus no lugar chamado Massá. No livro de Deuteronômio, aliás, no livro de Salmos, isso vai ficar bem claro. O texto diz: Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, Massá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Diante de 40 anos, estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Em seguida, irmãos, no Novo Testamento, quero ressaltar, quando Jesus está sendo tentado por Satanás, uma das respostas de Satanás, aliás, de Jesus para Satanás, Mateus capítulo 4, versículo 7, está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Fazer propositadamente, fazer o que a pessoa sabe que é errado, indo contra a consciência e ainda esperando que Deus abençoe a atitude errada do camarada. Agindo de forma leviana. Eu vou dar um exemplo de tentar a Deus nos tempos de hoje. O camarada vem para a igreja, tem problema de diabetes. Ora para Deus curar a diabetes, aí sai daqui para fazer um lanche com refrigerante em bolo. Sabe quando é que vai ser curado? Nunca! Sabe como é tentar Deus? O camarada entra aqui na igreja: pastor, eu quero que a igreja ore, a minha porta financeira, para que Deus abra uma porta, é muita conta, é muita dívida. O gafanhoto devorador entrou na minha casa, está devorando tudo, está acabando com tudo. Mas sabe quem é o gafanhoto devorador? É o camarada que não consegue resistir a uma tentação de 24 vezes sem juros. É um camarada que não consegue resistir à tentação de comprar uma coisa que não precisa, só para dizer que comprou, que tem, ou então para mostrar para uma outra pessoa que é mais importante, que pode, que atende às demandas, como se isso fosse resolver alguma coisa. É assim, irmãos. Tentando a Deus, um relacionamento leviano com Deus, fazendo as coisas. E tem uma coisa: o pecado pensado, raciocinado, esquematizado. Ananias com Safira, mancomunado, uma aliança inspirada pelo mal, executada. Eles não estão executando em possessão, não. Eles estão fazendo na decisão fria. Irmãos, o pior pecado que existe, e que mina a igreja muitas vezes no seu poder, é a hipocrisia. A hipocrisia era caracterizada pela figura de uma máscara onde se apresenta de um jeito, mas na realidade aquela pessoa é de outro totalmente diferente. Mas essa hipocrisia de Safira também é punida. O texto diz assim: no mesmo instante
ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. O efeito positivo disso, irmãos, é que Deus queria que a igreja percebesse que com Ele não há brincadeira. Não brinque, Deus não se deixa escarnecer. Hoje em dia é possível que muitos vivam uma vida dupla. É possível que alguma coisa como essa, nos dias de hoje, não acontecesse. Já pensou? Já pensou se o Senhor estivesse agindo desse jeito, como aqui está? A graça do Senhor tem sido muito grande para conosco. Mas hoje eu gostaria de falar, irmão, sobre essa questão, que espiritualmente falando é séria. A questão da hipocrisia. A hipocrisia é algo que é profundamente detestado por Deus. Deus se ofende com a hipocrisia. Ele se ofende com a superficialidade. O que é isso? Um líder hipócrita, a visão de executar as coisas é uma. Os valores que ele defende no seu coração é outra. Hipocrisia, o modo de viver é de um jeito. Aquilo que fala é outro totalmente diferente. Diz coisas de santidade, fala sobre Deus, chega aqui na igreja, levanta as mãos para o céu, adora, mas lá fora só Deus sabe o tipo de palavra e o tipo de atitude que muitas vezes sai da boca dessa pessoa. É possível que engane aqui, mas a Deus não tem como enganar. Sabe o que é hipocrisia? É quando a conduta da pessoa não corresponde ao caráter verdadeiro dela. Ananias e Safira, é possível que no seu estereótipo externo pudesse ser confundido como um daqueles que faziam parte da comunidade, da igreja primitiva lá de Jerusalém. Por fora estava tudo ok, mas por dentro, no caráter, lá dentro, havia mancomunado um com o outro para mentirem diante do Espírito Santo de Deus, influenciado pelo maligno. Coisas terríveis haviam no seu coração, o caráter era terrível. Sabe o que é isso, irmãos? Existe hipocrisia de uma forma bem simples, quando a gente promete, mas não cumpre. Quando a nossa palavra deveria ser sim, sim, não, não, mas a gente enche de talvez. Hipocrisia é viver descaradamente uma mentira. Eu estou fazendo leitura funcional no livro do profeta Isaías. E eu vejo que essa coisa não é tão nova. Isaías dizendo, olha ao povo de Israel, ele dizendo, vocês louvam a Deus com a boca, mas o coração está longe. Outra coisa, irmãos, a hipocrisia é a ponta do iceberg. Veja que para essa vida hipócrita, quantos pecados aconteceram nesse momento? Egocentrismo, egoísmo, mentira, conluio, pecado planejado, reunindo o pacote todinho, falta de integridade, hipocrisia, máscaras. A pessoa vivia uma coisa que não era. Por que é que
isso é prejudicial para cada um de nós. Como eu falei, irmãos, viver de forma hipócrita é sustentar uma máscara. E essa máscara, ela não é maneira. Ela é emocionalmente e espiritualmente pesada. A pessoa pode enganar durante muito tempo, mas ela não vai conseguir enganar todo o tempo. Vai chegar um certo momento que essa máscara vai cair e aquilo que é verdadeiro vai se mostrar, a realidade vai colocar para frente, vai mostrar, vai bater a poeira e mostrar o que é integridade ou não. Sabe o que foi que Deus fez conosco através da pandemia? Eu vou lhe dizer. Por incrível que pareça, a pandemia bateu a poeira de quem não tinha compromisso com Cristo nem com a igreja. Quem já estava com coragem, com vontade de ir embora, mas não tinha coragem, porque era hipócrita e não tinha força para tomar a decisão influenciada pelo maligno, utilizou a pandemia para se afastar da igreja e do Senhor. Simples assim. A pandemia só fez bater a poeira. E quem não tinha compromisso, meu irmão, agora não tem nem vida com Jesus, não está nem buscando ao Senhor, não se integra mais à comunidade de fé que o acolheu, e tem muitos deles que ainda saíram falando terríveis, hipócritas. Vocês colocaram para fora aquilo que estava no coração de vocês. Vocês não sabem como essa palavra é pesada para eu dar, mas alguém tem que fazer isso. Nós não temos compromisso, irmãos, com a conveniência, nem com o pecado de ninguém. Nós temos compromisso com Deus e com a sua palavra. E a verdade é essa. A pandemia bateu a poeira e tirou aquilo que era falso. Só está na igreja e só tem assumido aquilo que a igreja se propõe, só está com Deus realmente aquele que abriu o seu coração para o Senhor de forma ampla e plena. Quem não abriu, vem vivendo uma vida dupla, vem sustentando máscara, pegou o beco, foi-se embora. E aqui, irmãos, a minha oração, neste contexto, eu gostaria de orar com os irmãos por duas coisas. A palavra de Deus diz que o trigo e o joio estão misturados no mundo. A palavra de Deus nos mostra que muitas vezes a gente sabe que dentro do nosso convívio, a gente não sabe o que está dentro de cada um. Só Deus é quem conhece a gente profundamente. Existem muitas pessoas, irmãos, que vivem vidas duplas. Em casa é de um jeito, na igreja é de outro, no trabalho é de outro. Existem pessoas que estão tendo essa vida dupla diante de Deus, se enganando diante do Senhor, ocultando, escondendo pecados aos quais muitas vezes não tem força para vencer, e a pessoa também não tem coragem de pedir ajuda para vencê-los. Estão em cativeiro de pecado. Mas em nome de Jesus eu quero dizer que o nosso Deus tem interesse em que você se santifique. O nosso Deus tem interesse que você abra o coração. O nosso Deus tem interesse que essas máscaras caiam, porque elas são pesadas. Ninguém consegue viver com Jesus pelas suas próprias forças, porque nós somos pecadores,
nós somos fracos, nós somos falhos, nós precisamos de Deus. Sustentar uma vida de santidade pelas próprias forças, sem oração, sem palavra, sem buscar, sem ajuda, fatalmente em um dado momento da nossa existência, é possível que a gente não aguente a máscara e caia com máscara e tudo no chão. Precisamos do Senhor, não só para retirar as máscaras da falsidade e da hipocrisia, mas para nos ajudar na nossa integridade. 1 João, no capítulo 1, nos versículos 6, 8 e 10, falam sobre a influência do pecado da vida do crente. Nós fomos livres da condenação eterna do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. Mas louvado seja a Deus, porque Ele providenciou um escape para nós. No capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto também mostra a realidade de pecados que são ocultos. Ocultos para a igreja. Ocultos para o ser humano. Para Deus não, porque Ele sabe tudo. Esses pecados ocultos retiram a força daquele que quer andar com o Senhor. Esses pecados ocultos, eles precisam ser confessados. É necessário que haja quebrantamento. Não existe avivamento na igreja se antes não tiver quebrantamento de coração. Não adianta a gente passar noites orando e de vigília, falando da palavra de Deus, falando e pedindo a Deus que execute um avivamento, se não houver quebrantamento e confissão de pecados. E se Deus não acessar todas as partes da nossa vida, a nossa vida será problemática. Ainda teremos hipocrisia. Enquanto houver resto de mundo no seu coração, meu irmão, saiba, você haverá de sofrer. Hipocrisia. Hipocrisia aqui não veio só. Levou um bocado de pecado. A hipocrisia tira a força espiritual da igreja. A hipocrisia tira a força do crente. Por quê? Porque ele vive uma máscara. E essa máscara, ela é pesada. Em nome de Jesus, seja você diante de Deus. Deus não exige de nós, muitas vezes, a santidade que pensamos que Ele exige. Mas Ele exige que a gente, diante dEle, seja sincero. E muitas vezes não temos sido sinceros para com o Senhor. Nós erramos e nos fazemos de rogado. Às vezes a gente peca e não pede perdão ao Senhor. Pecamos, sim, pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, por omissão. É necessário ter quebrantamento. O Senhor abomina a hipocrisia. Hipocrisia é aquela coisa, não é, vai, não vai, morno. E as coisas que são mornas, em Apocalipse pelo menos, elas são vomitadas. Não temos como desejo ser vomitados por Deus. Nós temos como desejo ouvir do Senhor naquele grande dia. Vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que eu tenho preparado para cada um de vocês. Você quer ter vida plena, que todo o seu ser, sem restrição alguma, seja entregue ao Senhor. E que você possa ter todas as máscaras da sua vida retiradas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Sentado como você está. Pai eterno e santo, nesse momento nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua igreja. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor ajude ela na sua pureza. Estamos vivendo tempos difíceis, em que disciplina é visto como uma coisa má, em que as pessoas arrogantes
não admitem ser corrigidas pelo Senhor ou pela palavra. Querem andar com o Senhor e querem pecar ao mesmo tempo. Sabemos que essas duas coisas não podem acontecer. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Por favor, meu Pai, purifica e santifica a tua igreja no poder do teu Santo Espírito. E nosso segundo pedido nessa noite, Senhor, é para aqueles que têm pecados ocultos em sua vida. Meu Deus, meu Pai, que esses pecados que o Senhor conhece possam ser tratados pelo Senhor e que haja libertação espiritual no poder do teu Santo Espírito e na vida da tua Santa Igreja. Meu Pai eterno, eu clamo, meu Senhor, para que as máscaras da falsidade caiam por terra e que o Senhor construa em nós uma vida íntegra. Eu oro no nome de Jesus, a igreja diz amém. Podem sentar, queridos. Vamos ficar em pé, queridos? Já estão sentados. Poder sentar sou eu, que já estou ficando cansado. Vamos orar encerrando esse culto. É necessário vigiar, irmãos. Nós precisamos do Senhor. Não brinque, não. Não brinque de crente. Satanás não está brincando de Satanás. Não brinque de crente. Não brinque. Um falso testemunho, às vezes, afasta outras pessoas de ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Quantas e quantas pessoas estão dando testemunho falso, hipócrita, e as pessoas dizem assim: eu ser crente qual fulano? É melhor ficar no mundo onde eu estou. É possível que você tenha ouvido já isso. A hipocrisia retirando o poder. Mas em nome de Jesus, que essas hipocrisias caiam por terra e que nós possamos dar testemunhos de que o Senhor é vivo, é real, liberta, que famílias possam ser entregues ao Senhor e que a gente possa ter alegria espiritual plena e profunda. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E eu clamo por cada filho teu que está aqui neste lugar, os irmãos que estão na internet. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor os ajude em sua vida de santificação. Meu Deus, meu Pai, nos faz levantar a cabeça e ir adiante. Senhor, leva os teus filhos em paz para casa, para os seus lares. Livra do mal e dá a cada um uma noite de sono tranquila. É assim, Senhor, que eu oro no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe. Graça e paz. E vão em paz em nome de Jesus.